Você sabe que o Gumball às vezes, ele faz algumas coisas que ele se arrepende. Isso porque ele toma algumas decisões sem pensar nas consequências, que a culpa acaba consumindo ele e logo em seguida vem aquela sensação de arrependimento. E uma das vezes que isso ficou evidente no desenho foi no episódio 16 da segunda temporada chamado O Relógio, que o Ricardo deu uma herança da família pra ele, só que o Gumball achou meio inútil e resolveu dar pro Darwin, que ele acabou se livrando do relógio da família, que por causa disso o arrependimento consumiu ele ao ponto dele fazer qualquer coisa pra recuperar aquele relógio. É a culpa! Eu estou com um nó enorme no estômago e meu corpo não me deixa comer. Temos que dar um jeito de pegar o relógio de volta. E se você curte conteúdo de desenho, se inscreve no canal e ativa o sino, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? Dessa vez começa com o Ricardo contando uma história pro Gumball sobre aquele relógio, mas falando sobre ele de forma resumida, ele é uma herança que gerou uma rixa entre duas famílias para ter a posse daquele relógio. Ele me deu! E agora, rapazinho, eu dou o relógio pra você. E acho engraçado essa parte porque o Gumball tava ouvindo aquela história e parecia estar bem impressionado. Só que depois que o Ricardo contou aquela história que ele ganhou do pai dele e agora ele tá passando pro Gumball, eu pensei que ele ficaria mó feliz em ganhar aquele presente. Mas por ser um relógio muito antigo e ainda sem algoritmo romano, o Gumball nem conseguiu entender como funciona. Esse relógio é uma porcaria, ele não diz nem a hora. O que X e V quer dizer? Então é quando o Darwin acaba falando que o Ricardo ofereceu aquele relógio pra ele primeiro, e contou uma história sobre pessoas que ele nem se importa, que provavelmente é a mesma que o Ricardo contou pro Gumball. Só que no fim das contas o Darwin, ele acabou recusando. Ele me ofereceu primeiro, me contou uma história bem longa e chata sobre um monte de gente que nem conhecia, aí eu disse não. Então é quando o Gumball, ele tenta dar uma de esperto pra cima do Darwin, ele fala pra ele segurar o relógio enquanto ele amarrava o sapato. Só que ele tava enganando o Darwin pra ele ficar com o relógio, sabe? Então depois disso o Darwin ficou com o relógio porque o Gumball não queria. Então o Darwin tentou trollar o Gumball pra devolver o relógio, pra devolver pro Gumball sem que ele percebesse, mas claramente o Gumball é muito mais esperto que ele. Essa aqui ou essa? Agora olha a sua. O quê? E depois disso acontece uma cena que é até bem conhecida do Gumball, que o pessoal usa bastante como GIF. Só que depois disso corta pra casa dos Watterson, que o Darwin simplesmente fala pro Gumball que ele deu o relógio pra um velhote, que o Gumball nem conseguiu acreditar que o Darwin deu uma herança da família pra outra pessoa, sabe? Que o sentimento de culpa começou a consumir o Darwin. O que o papai vai dizer? Ele vai chorar? Porque se ele chorar, eu choro. Então depois disso, eles teriam que recuperar o relógio antes que o Ricardo descobrisse, que eles deram a herança da família pra um desconhecido. Só que o engraçado é que o Ricardo apareceu do nada só porque eu vi os dois cochichando. O que vocês estão falando? É de como a gente gostou do relógio. Eu amo vocês dois. Então depois disso, eles foram implorar pro velho devolver o relógio, só que ele não tava nem um pouco afim de fazer isso. Se ele fosse de vocês, mas o meu nome é Marvin Finkelheimer e esse relógio é da família Finkelheimer. Que depois disso, o Gumball tentou forçar um choro pra ver se o velho sentia pena e devolvia, só que o Gumball é péssimo, ele não consegue atuar tão bem. Cara, você quer chorar ou botar um ovo? Então já que eles não conseguiram, por enquanto o Gumball e o Darwin desistiram. Ele até ia fingir que nada daquilo aconteceu, só que o sentimento de culpa começou a consumir o Gumball, que ele simplesmente não conseguia esquecer aquilo. É a culpa! Eu estou com um nó enorme no estômago e meu corpo não me deixa comer. Temos que dar um jeito de pegar o relógio de volta. Então depois disso, o Gumball foi implorar pro velho devolver o relógio, mas como mais uma vez o velho não queria fazer isso de jeito nenhum, o Gumball tentou barganhar, tipo querendo dar a entender que o Gumball sabe a fórmula de rejuvenescer. Que tal saber o segredo que intriga todos os cientistas, alquimistas e aventureiros de todo mundo? Que tal a eterna juventude? Que a princípio ele até parou pra ouvir o Gumball, só que logo em seguida ele admite que não sabe nada a respeito disso. Porém ele promete que vai arrumar uma namorada pra ele. Que tal uma namorada? Fechado. Só que você vai ter que ficar um pouquinho mais jovem. E essa parte foi engraçada, porque eles tentam fazer parecer que ele tava mais jovem, colocaram um monte de grampo na cara dele pra disfarçar as rugas, só que claramente isso não ia dar certo. A conta. Então como isso não deu certo, parecia que o Gumball ele ia tomar uma decisão drástica. Ele pega a bengala do velho e pareceu que ele ia bater nele com essa bengala, só que basicamente era muito pelo contrário. Eu não queria que terminasse assim, Marvin. Hã? O que vai fazer? Eu vou me bater loucamente, chamar a polícia e dizer que foi você que fez. O lance é que o Marvin duvida que o Gumball ele tem coragem de fazer isso, afinal não é fácil aguentar a dor. E o pior é que ele tá certo, porque quando o Gumball tentou fazer isso, ele não aguentou. Engraçado que ele ficou muito tonto só com uma batida leve, ele não tava nem conseguindo andar direito.
Tá bom, eu não consigo me bater, então eu vou embora. E do nada o Gumball ficou mal ignorante por conta disso. E o pior de tudo é que ele tava caminhando ainda pro caminho errado. Então ele realmente precisava da ajuda do Darwin. Não, eu consigo ir sozinho. É só colocar um pé na frente do outro, porque eu não preciso nem um pouco da sua ajuda. Então quando ele chegou em casa, a culpa tava tão grande no coração do Gumball que ele tava pensando em contar pro Ricardo o que aconteceu. O que é engraçado porque eu pensei que o Darwin pensaria nisso primeiro. E a propósito, parecia que o Darwin era contra isso. Pode começar rejeitando o amor dele, enquanto eu jogo na cara dele a enorme falta de respeito que tivemos com a herança da família. E o pior que isso que o Darwin falou acabou dando uma ideia pro Gumball de como recuperar o relógio. E essa ideia eu totalmente não tava esperando. Eu vim te buscar, Marvin. E o plano do Gumball claramente não deu certo. Então eles ficaram muito preocupados com medo do Marvin ter morrido e até pensaram em reanimar ele fazendo respiração boca a boca. Só que eles não tinham coragem de fazer algo assim. O quê? Faz direito, cara! Não vou tocar na boca dele. Parece uma ponta de tromba de elefante. Então o Gumball ia tentar fazer isso, só que usando umas fitas pra se proteger. Só que na verdade ele só tinha desmaiado porque ele tava vivo. E o melhor dessa parte é que o relógio ele tava no chapéu do Marvin. Então eles iriam aproveitar que ele tava desmaiado pra pegar o relógio. Mas parece que o Marvin ele tem algum tipo de sexto sentido, porque quando eles tentaram pegar o relógio, ele acordou na hora. E como última tentativa, o Gumball resolveu agir. Digamos que de uma forma pacífica, porque ele tenta explicar pro Marvin que o pai dele deu aquele relógio pra ele, sendo que não era pra ele ter dado nem pro Darwin. Ele fez aquilo pro Marvin sentir pena dele e ser mais compreensível. Só que claramente ele não se importou mesmo assim. Eu só me importo muito porque meu pai me deu. E ele vai ficar triste quando eu disser que perdi. Então não teve jeito, eles tiveram que contar pro Ricardo o que aconteceu, porque eles não conseguiam mais esconder por conta da culpa que estavam sentindo. Só que antes disso, eles tentam tipo diminuir a bronca elogiando o Ricardo, falando que ele tava mais bonito e até parecia mais magro. Calminha aí! O que fizeram? O quê? Como você sabe? É o que eu sempre falo pra sua mãe antes de confessar uma coisa horrível. Então eles resolvem falar a verdade, que o Gumball deu o relógio pro Darwin e o Darwin deu pra um velho. E esse cara não queria mais devolver, né? Só que na verdade, o Ricardo não tava nem aí pro relógio. Ele na verdade só queria se livrar dele, assim como o Gumball queria. Ele primeiramente tentou dar pra Anaís, só que como ela não queria, ele deu pro Darwin. E como ele também recusou, ele acabou dando pro Gumball. Então depois que o Gumball soube disso, ele foi falar pro Marvin que ele poderia ficar com o relógio. Só que ele se arrependeu e queria devolver pro Gumball. Só que agora não importa mais, né? Porque agora é o Gumball que não quer. Então é quando o Marvin, ele toma uma decisão, ele fala que vai guardar o relógio e se o Gumball quiser de volta, era só pedir. E meio que acabou ficando por isso mesmo. Só que mais tarde, enquanto eles estavam vendo um programa de leilão, eles estavam leiloando coisas raras. Então acabaram descobrindo que aquele relógio, na verdade, ele é uma relíquia. Só produziram 2 relógios igual aquele no mundo e ele valia $700. Que nessa história quem se deu bem foi o Marvin. Se você tem outra raridade dessas, sugiro que pegue a grana agora mesmo. Então depois que descobriram que o relógio valia uma nota, começou basicamente uma perseguição por conta do relógio. O Marvin ele pegou uma motinha e começou a ir embora, e essa perseguição tava bem emocionante. E aconteceu logo em seguida uma cena engraçada, porque o pai da Penny tava correndo e o Ricardo acabou aproveitando para pegar uma carona. Tive uma ideia! Que é isso? Tá maluco, rapaz? E por conta disso ele conseguiu acompanhar o Marvin, só que ele conseguiu derrubar o Ricardo do carrinho. Mas em compensação, o Gumball e o Darwin conseguiram alcançar ele. Mas o Marvin conseguiu tirar os dois de perto e eles se afastaram bem longe. Mas enquanto isso, o Ricardo tentou se aproximar do Marvin e tentar pegar ele de surpresa, só que como sempre, né, o Ricardo é muito ruim. Então o Gumball e o Darwin pegaram um atalho para alcançar ele, só que nessa confusão o relógio acabou caindo no chão e tiveram que dar a volta para pegar o relógio, só que o problema é que os carrinhos iriam na mesma direção e iriam colidir, e o relógio ficou no meio dos 2 carrinhos. Então o Gumball pensa que não vale a pena arriscar a vida por conta de $700, e eles pulam do carrinho antes disso acontecer. Então o Marvin fez o mesmo, que os carrinhos iriam se bater sozinhos, mas na velocidade que tava, parecia que não ia acontecer nada. Isso por enquanto, porque logo em seguida acabou explodindo os 2 carrinhos, e consequentemente levou o relógio junto, né, porque ele tava ali no meio. Olha que maravilha! Podemos vender o relógio e dividir o dinheiro.
E agora vamos a algumas observações. Eu acho impressionante como sempre que o Gumball faz algo que ele não liga tanto, acaba dando bom. Se ele tivesse guardado o relógio, teria sido recompensado com $700. Ou até mesmo se não tivesse sido gananciosos e tivesse dividido o dinheiro, nada disso teria acontecido. Poderia ter pensado na ideia do Davi antes de tudo isso acontecer. Mas eu vou ficando por aqui e não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder nenhum vídeo de desenho e até mais.